Prosseguindo no estudo de História de Israel, estamos estudando agora o módulo 8, Israel na Idade Média e Moderna. O número 1 do material didático diz Israel e a Igreja Primitiva. Bom, vamos falar nesse período como foi essa relação de Israel com os cristãos. Nós sabemos que o cristianismo começou entre israelitas. Eu tenho falado sempre com vocês que o período da destruição de Jerusalém, todo esse período, que foi no ano 70, né, todo aquele período, ele foi marcante porque, por exemplo, Jesus havia profetizado que Jerusalém seria destruída. Ele disse, quando vocês verem Jerusalém cercada, ok? Sabei que é chegada a sua desolação. Ou seja, Jesus profetizou que Jerusalém seria desolada. Até o ano 70, os judeus diziam, olha aí, a profecia de Jesus não se cumpriu, a profecia de Jesus não se cumpriu. No ano 70, a profecia se cumpriu. Aquilo ali deve ter aproximado ainda mais judeus do cristianismo, vendo que Jesus era o Messias. Quando eu falei do ano 132, quando Bar Kokhba começou a sua revolta, eu falei para vocês que ele torturava judeus que tinham entrado para o cristianismo, tá ok? Ele torturava judeus que tinham entrado para o cristianismo. E nesse período agora, né, a partir do ano 135, como vai ficar essa relação? Então, eu coloquei aí o historiador Jofe, que é um historiador judeu. Você tem a obra dele completa lá na bibliografia, né? Em que ele nos diz, após 135, ou seja, após esse período que nós estamos estudando, quando terminou a revolta de Bar Kokhba e Israel deixou de existir, né? Após 135 depois de Cristo, o número de judeus cristãos também diminuiu. Eles se sentiram duplamente banidos. Os judeus convencionais os acusavam de falta de patriotismo e heresia em relação à Torá, enquanto os cristãos seguidores de Paulo os rechaçavam por rejeitarem a divindade de Jesus. É interessante essa parte da história, porque nós sabemos que a questão da divindade de Jesus sempre foi assim muito debatido na história, e até entre os judeus. A história diz que alguns judeus estavam recebendo Jesus como Messias, mas não queriam ver o Messias como Deus, que ele seria só homem. Enquanto nós vemos no Antigo Testamento o próprio Deus dizendo que viria, tá ok? Então, como ele falou para o profeta Ageu, eu virei e pisarei nessa casa. Então, a profecia realmente falava de Deus vindo e tomando a forma humana. Mas os judeus, eles nunca entenderam assim. Alguns aceitaram Jesus, então entenderam, principalmente pelos escritos do apóstolo Paulo, que deixou claro para todos que Jesus Cristo era Deus. Ok? O comentário prossegue. Ao contrário dos saduceus, zelotes, judeus cristãos e essênios, os fariseus desfrutaram de uma nova vida como rabinos. Eles dominaram o sinédrio que foi estabelecido em Avne. Sob Gamaliel II, eles migraram para a Galileia. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Esse Gamaliel II, nós conhecemos na história bíblica o Gamaliel I, aquele homem que aparece em Atos dos Apóstolos, ok? Ele gerou um filho, aquele homem que aparece em Atos dos Apóstolos, ele gerou um filho que foi chamado de Simeão ben Gamaliel, que é chamado Simeão ben Gamaliel I, ou seja, Simeão, filho de Gamaliel I, e ele deu à luz a esse homem que aqui nos dias da revolta de Bar Kokhba, ele era uma pessoa influente, tá bom? Não tem história de que ele tenha, de alguma maneira, participado da revolta de Bar Kokhba. O comentário prossegue.
tendo aprendido a amarga lição de duas revoltas fracassadas em 66 a 73 e 132 a 135, os judeus se concentraram em um autogoverno sem distúrbio, segundo a lei religiosa. No início do século III, o chefe do Sinédrio, Judá, o príncipe Hanassi, estabeleceu relações cordiais com os administradores romanos da Palestina, ou seja, da Judéia, que agora já se chamava Palestina ou Ciro-Filístia. Então, que é tudo deriva daquele nome, né, que Adriano atribuiu a Jerusalém, a Área Capitolina, e chamou a terra de Ciro-Filístia. Tudo vem daquele período. Tá bom? E desse nome virá o termo Palestina. Então, o que esse historiador judeu falou é muito interessante, esse relato. Primeiro que ele descreve ali alguns grupos que perderam importância. Ele não citou os sacerdotes, mas é sabido que os sacerdotes eles perderam importância quando o templo deixou de existir. Por quê? Porque nós percebemos que os sacerdotes, como nós vimos em tópicos anteriores, eles haviam se tornado políticos. Eles eram escolhidos por Roma ou pelo rei Herodes. Ok? Então, sendo escolhido por um político, é claro que o sumo sacerdote era, infelizmente, alguém político. Tanto que ocorreu toda aquela corrupção do Novo Testamento, ou seja, um homem que era sacerdote, líder religioso e político ao mesmo tempo. Né? Isso não é bom. Então, os sacerdotes também perderam importância. E os rabinos, tá bom? Que eram os fariseus, né? A maioria dos fariseus, eles, como eles se destacavam no estudo das Escrituras, porque enquanto os sacerdotes cuidavam do culto, do sacrifício, eles cuidavam de ensinar a lei, ensinar o Antigo Testamento, né? Ok? E para ensinar, eles acabavam estudando muito, então eles eram muito admirados pelo povo. E o que eles fazem a partir disso? Eles, depois da destruição do templo, eles foram fazendo as suas escolas, tá bom? Foram fazendo as suas escolas. A partir de 135, eles perdem até esse direito a essas escolas. Okay? Eles perdem esse direito a essas escolas e aí vão se passar bastante tempo para eles poderem, cerca de 70 anos, que nós vamos ver que esse Judá Hanassi vai viver. Esse Judá Hanassi também ele é descendente daquele Gamaliel que aparece na Bíblia. A família de Gamaliel, ela foi uma família que ela dominou o estudo, o ensino, melhor dizendo, na história de Israel. Gamaliel, estou citando porque ele aparece na Bíblia, né? O pai dele, lembre-se, acredita-se, seria aquele Simeão que apresentou Jesus quando Jesus foi levado ao templo, ok? E o avô dele é um grande rabino da história que é chamado Hillel, o avô do Gamaliel I, né? E toda essa família, eles são importantes até esse momento. Então esse Gamaliel II, ele é descendente do Gamaliel I, e também esse Judá Hanassi, Judá o príncipe, esse era um título que era dado aos líderes do Sinédrio. Por quê? Como os rabinos continuaram ensinando, eles se tornaram os líderes do Sinédrio, porque era eles que conheciam melhor a lei. Ok? Então eles foram chamados de príncipe. E também toda essa família de Hillel, de até Gamaliel, Judá Hanassi, toda essa família, segundo a história, eles são descendentes de Davi, eles tinham direito ao trono. E isso é muito significativo se aquele Simeão que apresentou Jesus, isso é muito significativo, porque se ele é o Simeão da família de Hillel, descendente de Davi, porque, claro, um descendente de Davi, ele em especial queria ver o Messias. Okay? Todo descendente de Davi estava, vamos dizer, envolvido em oração, desejando que
o Salvador chegasse, e poderia ser um deles, né? Ele poderia ser o homem escolhido por Deus para ser esse Messias, que no entendimento de muitos seria um homem comum, não seria um homem com um nascimento especial. Eles parece que não entenderam a profecia de Isaías. A profecia de Isaías, ok, quando fala de uma virgem concebendo, é um cumprimento, ok, da palavra de Deus para Adão e Eva lá no Éden, tá bom? Que o Salvador da humanidade seria chamado semente da mulher. Se era semente da mulher, então já está falando de algo sobrenatural. Já está falando de algo sobrenatural. Então, esse período, depois do ano 135, então, os rabinos continuarão tendo primazia, ok? Porém, as escolas serão cassadas. O mesmo historiador judeu, ele também diz, nem todo contato entre judeus e cristãos era negativo. Orígenes, teólogo egípcio cristão do século II, passou longas horas debatendo com rabinos. São Jerônimo, 347 a 420, traduziu o Velho Testamento do hebraico para o latim, e seus comentários sobre as Escrituras mostram a influência de Filo e da escola judaica de Alexandria. Bom, comentar sobre o que esse historiador judeu fala, né? Orígenes viveu próximo do ano 200, é anterior ao período católico, né? Esse período, a relação entre cristãos e judeus era cordial. O historiador falou que um pouco antes desse período eles estavam se separando, tá bom? Devido à doutrina da divindade de Jesus Cristo. Mas os judeus e os cristãos eram próximos. Então, Orígenes pertence ao período da igreja primitiva. Já São Jerônimo era um católico, ok? Já era um católico, então já pertence a outro período. Mas nesse período, os judeus não estão tendo muito problema com os católicos romanos. Eles começarão a ter, ali pelo ano 1200, que realmente a perseguição vai aumentar. Vai aumentar, porque vai ser feita a Inquisição e vai começar a perseguição maior aos judeus. Mas nesse período agora, 420, a perseguição havia diminuído muito, porque nos dias de Constantino que ocorre perseguição aos judeus, né? Tá bom? Por conta da Igreja Católica.